partir de agora, vamos falar sobre a concordância verbal com sujeitos compostos. Então, eu vou reiniciar a numeração para poder facilitar o entendimento. Eu estou pensando até em separar isso em dois vídeos diferentes. Acredito que quando o vídeo for lançado aí no canal já tenha sido feita essa divisão. Bom, então, primeira regrinha de concordância verbal para sujeitos compostos é a regrinha que a primeira pessoa tem preferência à segunda e à terceira, e a segunda se iguala à terceira na questão de concordância, ou seja, tanto faz colocar na segunda como na terceira quando você tem ambas no sujeito. Olha o exemplo. Primeiro exemplo tem eu e ele, eu, primeira pessoa, ele, terceira pessoa, certo? Então, primeira pessoa tem preferência sobre a segunda e a terceira. Então, o verbo vai concordar com a primeira. Eu e ele nos tornaremos pessoas melhores. Tornaremos é a primeira pessoa também. A pessoa mas está no plural, sim, mas continua sendo a primeira pessoa. Tá? Pessoa não depende do singular ou plural. É só uma outra classificação. Tem classificação de pessoa e classificação de número. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui fica na primeira pessoa do plural, tornaremos, porque temos um eu como sujeito. Então, o eu, primeira pessoa, tem prioridade. Agora, no segundo exemplo, nós temos tu, segunda pessoa, e ele, terceira pessoa. Então, eu tenho segunda e terceira pessoa e, olhando para cá, vemos que eles têm igualdade, né? Então, tanto faz eu usar a concordância verbal com a segunda, como usar com a terceira. Então, no segundo exemplo, tanto posso escrever tu e ele vos tornareis pessoas melhores, quanto escrever tu e ele se tornarão pessoas melhores. Tá? Em ambos os casos estará correta a grafia. Tudo bem? Se eu tenho o verbo anteposto ao sujeito, tá? Ele concordará com o mais próximo. Tá? Então, tornar-me-ei, eu e meus amigos, pessoas melhores. Aqui, ó, o verbo tornar concorda com a primeira pessoa. Agora, se o verbo é anteposto ao sujeito e esse sujeito passa uma ideia de reciprocidade, ele obrigatoriamente deverá ser escrito no plural, concordar com o plural. Abraçaram-se o professor e ele. Percebem que aqui há uma voz recíproca, né? Tá tendo reciprocidade, tanto o professor quanto ele se abraçam mutuamente. Então aqui o verbo só poderá concordar com o plural, então só poderá aparecer aqui no plural. Abraçaram-se o professor e ele. Agora, olha aqui o segundo ponto. Sujeito composto ligado pela preposição com. Deixa eu dar aqui um highlight, né, nessa preposição. Então aqui nós temos a preposição com. Então nós temos aqui sujeito ligado com a preposição com. Qual é o detalhe desse segundo conceito? É um detalhe que pode causar aí o erro de muita gente. Se não houver vírgula entre o primeiro sujeito e o segundo, aqui antes da preposição com, nós temos aqui, ó, sujeito composto padrão, plural. Lembra da regra principal? Se eu tenho sujeito composto, o verbo fica no plural. Regra padrão. Agora, se existe uma vírgula antes da preposição com, aí deixa de ser sujeito composto. Porque com seus assessores passa a ser um adjunto adverbial de companhia. Entende? Então, o único sujeito aqui seria o ministro. E por isso, o verbo ficou no singular. Entende? Então, muito cuidado com a preposição com. Pois, sem vírgula, temos sujeito composto normal. Primeiro núcleo, segundo núcleo. Se há vírgula, e depois a preposição com, esse com normalmente passará a ideia de um adjunto adverbial de companhia e não será o segundo sujeito. Tudo bem? Então aqui eu tenho sujeito simples e aqui eu tenho sujeito composto.
Regra número 3. Se eu tenho a palavra cada ou nenhum acompanhando o sujeito, eu tenho sujeitos compostos, o verbo ficará no singular. Cada jogador, cada time, cada um deve manter o espírito esportivo. Então eu tenho vários núcleos de sujeito, entretanto, o verbo ficará no singular. Tudo bem? Então se eu tenho a palavra cada ou nenhum mais o sujeito, mais o núcleo do sujeito, o verbo concorda com o singular. Nenhum diretor, nenhum coordenador agrediria um aluno. Então aqui eu tenho primeiro núcleo, segundo núcleo, entretanto, por estar acompanhado da palavra nenhum, o verbo ficará no singular. Se eu tenho se eu tenho substantivos que são sinônimos, eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural. A angústia e ansiedade. Ansiedade e angústia são sinônimos. Então eu posso ter um verbo no singular, a angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar, ou eu posso ter o plural, a angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Se eu tenho uma escalada de ideias, uma gradação de ideias, né? Para cima ou para baixo, aumentando ou diminuindo, eu também poderei usar tanto o singular quanto o plural, tá? Então, seu cheiro, seu olhar, seu toque bastou para me seduzir, ou seu cheiro, seu olhar, seu toque bastaram para me seduzir. Muito cuidado, porque se, por exemplo, a última palavra, que é toque, estivesse no plural, o singular deixaria de ser possível, tá bom? Então, se fosse seu cheiro, seu olhar, seus toques, bastaram para me seduzir, tá bom? Então, toma cuidado aí somente com a última palavra, porque se ela estiver no plural, somente poderá ser plural também, tá bom? E quando o sujeito for um verbo no infinitivo, o verbo principal ficará no singular também. Andar e nadar faz bem à saúde. Entretanto, se esses verbos no infinitivo que fazem papel de sujeito estiverem determinados por artigos ou pronomes, o andar e o nadar, nesse caso, por conta desse determinante, eles voltarão para aquela regra padrão do sujeito composto. Lembra? Se eu tenho sujeito composto, o verbo ficará no plural. Então aqui volta para a regra original e o verbo deixa de estar no singular e passa a ficar no plural. Então, o andar e o nadar fazem bem à saúde. Repare que a diferença do primeiro para o segundo é simplesmente a introdução dos determinantes o. E por último, se eu tenho dois verbos no infinitivo que são sujeitos, porém são antônimos, são ideias opostas, o verbo ficará no plural também. Rir e chorar se alternam no ser humano. Tudo bem? Então, se eu tenho verbos infinitivos que estão cumprindo o papel de sujeito, porém são antônimos, o verbo fica no plural. Para a gente fechar aqui a concordância verbal com os sujeitos compostos, vamos ver essas regrinhas aqui. Se eu tenho a presença de aposto resumitivo, o verbo ficará no singular. Bom? Então, os pedidos, as súplicas, o desespero. Aposto resumitivo, nada disso o comoveu. Então o verbo fica no singular porque ele concorda com o aposto resumitivo, tudo bem? Por mais que eu tenha vários núcleos antecedendo esse aposto, a concordância será feita com o aposto. Outro também cai bastante aí nas questões. Um em outro e nenhum nem outro. Esse caso aqui é um pouquinho controverso porque alguns gramáticos vão defender que é facultativo o uso do plural ou do singular. Entretanto, para o Segala, ele defende que o verbo ficará no plural, tá bom? A exceção seria com o uso do ou. Mas vamos lá. Um e outro já vieram aqui. Então, para o nosso autor, a única possibilidade é o verbo no plural. Tudo bem? Entretanto, para o Bechara, por exemplo, já seria o singular. Um e outro já veio aqui. Tá? Então, se vocês saberem que
pode ser um ou outro, dependendo do autor, mas que normalmente nas provas eles pedem, nas provas militares, eles pedem a regrinha do plural, tá bom? Então, vamos focar aqui que quando houver um e outro, concorda no plural. Nenhum nem outro se abraçaram aqui. Então, além de ter essa regrinha do plural, se ainda assim houver também uma ideia de reciprocidade, aqui não tem nem direito à dúvida. Aqui, para todos os autores, obrigatoriamente deverá ser plural, tá bom? Então, se eu tenho nenhum nem outro, ou um e outro, e eu tenho um verbo com ideia de reciprocidade, o verbo ficará no plural, tá bom? E a exceção que eu disse foi uma ou outra conseguirá uma boa classificação, ou um ou outro conseguirá uma boa classificação. Se eu tenho esse ou, quer dizer que eu estou excluindo, é uma alternativa, né? Ou esse, mas somente um deles conseguirá. Por isso o verbo fica no singular, porque aqui, aquele que conseguir, automaticamente excluirá o outro, tudo bem? Ambos não conseguirão, somente um conseguirá. E por conta disso, se eu tenho aqui ó, a conjunção ou ligando um e outra, ou nenhum nem outra, o verbo ficará no singular. Vistos isso agora, ó, se eu tenho, só confunde muito, né? Ajuda de nominal, complemento nominal, eles podem ser extensos, tá? Não precisa ser necessariamente somente um complemento ou um adjunto. Eu posso ter uma sequência de adjuntos. E como é que eu vou saber quando é adjunto, adnominal e quando é um sujeito? Analisaremos com calma. Primeira oração. O preço dos combustíveis e alimentos aumentou. O preço dos combustíveis e alimentos aumentou. Reparem que, se você perguntar para o verbo, o que aumentou? O preço. O que aumentou foi o preço. O sujeito aqui é preço. E dos combustíveis e alimentos é só uma classificação desse preço. Uma adjunta de nominal, né? Uma característica. Uma caracterização desse preço. Entretanto, contudo, todavia, se houver uma determinação antes de uma dessas palavrinhas, ele deixará de ser adjunta de nominal e passará a ser sujeito. Então aqui eu tenho um sujeito simples, preço. Agora ali embaixo, o preço dos alimentos e o dos combustíveis aumentaram. Opa, agora eu tenho o preço dos alimentos e o preço dos combustíveis. Esse o, ele marca que há outro preço. Eu tenho dois preços aqui, um preço de alimentos e diferente, tá? Então tiveram aumentos diferentes. Então ambos vão para o plural. Então, muito cuidado. Se eu não tenho determinante, os dois serão adjuntos adnominais. Agora, se eu tenho a presença de um determinante, ele passará, claro, esse determinante ele tem que vir após a conjunção, tá? Muito importante isso. Aqui eu tenho a conjunção aditiva e. Tá bom? Então, veio o determinante após a conjunção, opa, quer dizer que aqui eu tenho outro sujeito. Tudo bem? Então, aí, concordância verbal do sujeito simples, concordância verbal do sujeito composto. E vamos falar, acredito que devo fazer mais um vídeo para falar sobre algumas situações com o verbo ser, por exemplo, que é um verbo também que cai bastante na prova. É pedido muito a concordância do verbo ser dentro das orações. Leiam o conteúdo teórico que eu coloquei lá no Google Class, bem? E façam os exercícios. E mandem para mim as dúvidas, tá bom? Tamo junto, até a próxima aula e a gente se vê por aí.